Olá, muito bom dia para você que está ligadinho aqui na tela da Band. A Agroband de hoje já está começando o seu programa do agronegócio. A partir de agora você confere alguns dos nossos destaques na edição de hoje. Comer fora de casa está mais caro. O preço médio da refeição em restaurantes aumenta mais de 40% nos últimos anos. E a carne bovina impulsiona a alta. Conselho do Agronegócio debate com especialistas a educação e a reforma tributária. Produtores de uva de Jundiaí devem colher menos frutas neste fim de ano. E Senado aprova a nova lei de bioinsumos, produtos feitos nas próprias fazendas, como fertilizantes e defensivos, que ajudam no desenvolvimento das plantas. O texto segue agora para a sanção presidencial. A gente começa a edição de hoje falando de um assunto que tem impactado a vida de praticamente todo brasileiro, o preço da carne bovina. E olha, comer fora de casa encareceu quase 50% justamente por causa desse alimento. Quem está acostumado a fazer as refeições fora de casa já sentiu o peso no bolso. Isso porque o preço médio da refeição em restaurantes aumentou mais de 49% nos últimos 5 anos. Eu acho que foi com relação à carne, né? Porque sentimos que a carne também teve um aumento no açougue, né? Então, provavelmente é em relação ao aumento da carne. Como tem muita coisa que a gente faz no quilo, aí a gente come um pouquinho, come menos, né? E aproveita para fazer aquele regiminho também, que é muito bom. De acordo com a pesquisa de uma empresa de benefícios, a refeição completa passou de R$ 34,62 em 2019 para R$ 51,61 em 2024. Segundo este economista, o aumento foi ainda maior neste último ano, devido ao clima seco, que impulsionou a alta dos preços dos alimentos de modo geral. A gente consegue observar aí nos últimos tempos essa questão da seca extrema, né? Então atrapalhou bastante a produção de diversas culturas, a carne inclusive, então isso impactou para uma oferta menor. Uma oferta menor a gente tem um pouquinho maior, o preço aumenta. E foi a carne bovina que impulsionou a alta nos preços. A escassez de gado, aliado ao clima seco e as exportações em alta, fizeram com que a carne tivesse um aumento de 30%. A partir do momento que eu tenho menos espaço disponível, que é uma forma de alimentação mais barata, eu tenho que confinar. O confinamento, a alimentação é mais cara e automaticamente os produtores passam a embutir esse custo no preço do animal na revenda, né? Principalmente porque os insumos do confinamento são quase todos dolarizados, né? Então, aumentando o dólar, aumenta o custo e esse preço vai sendo repassado aí na cadeia. Segundo o proprietário desta churrascaria em Presidente Prudente, o aumento do preço das carnes é comum entre os meses de outubro e dezembro. Mas neste ano, as altas superaram as expectativas. Todo ano, nesse final de ano, todas as coisas sempre mais aumentam um pouquinho, tudo gera um pouco mais custos. Mas esse ano foi além do que era para ser, né? Mas vamos passar, se Deus quiser, vai começar a chover melhor, vamos começar a ter mais produção e já volta mais à normalidade. O empresário relata que a alta teve que ser repassada aos clientes, porém de forma sutil. É lógico, tem que repassar um pouco, porque senão a gente não aguenta, senão a conta não fecha, né? Porque os impostos, funcionários, as despesas, ela vai só te pegando, né? Então, e com mais esse aumento de carne, se a gente não repassar aos clientes, não fecha a conta. Para quem quer economizar, a dica é pesquisar e, sempre que possível, optar por fazer as refeições em casa. Pesquisar é a palavra-chave, fundamental. Então, ver o preço do quilo, ver o preço das refeições à la carte, se compensa. Tentar fazer uma comparação na opção de comer em casa ou comer fora. Quem não tem opção, é a questão de procurar um restaurante aí que encaixe no seu orçamento, né? Que incorpore melhor no orçamento. E em casa, pesquisa de preço, supermercado, formas de fazer os alimentos, isso aí provavelmente já consegue ajudar bastante. A gente fala agora da situação das estradas de chão pelo país. Se no período da seca essas estradas colocam os motoristas em risco,
No período das chuvas, a lama e os buracos atrapalham a vida do produtor rural. Veja só na reportagem. Uma espera que dura mais de 30 anos. No núcleo rural Tabatinga, a 60 quilômetros de Brasília, os moradores e produtores rurais sofrem diariamente com a falta de asfalto e da manutenção da estrada de terra. Já são 34 anos nessa promessa de que vai ter o asfalto, de que vai acontecer, e a gente fica aqui na esperança e até hoje nada. Uma promessa que nunca foi cumprida e que afeta diretamente no deslocamento dos produtores, na logística para o escoamento da safra e a ida de crianças para a escola. Aqui no núcleo rural Tabatinga, ao todo são 11 quilômetros de estrada de chão. E o que a gente percebe é uma pista sem manutenção com dezenas de buracos. Uma situação que prejudica não só os produtores rurais que moram aqui, mas as crianças que utilizam transporte coletivo para irem à escola. Quando chove, o ônibus vem de lá carregado de aluno. Chega ali, o ônibus cai fora da estrada, aí ele pede para um aluno, vocês têm trator? Aí liga, vem o trator. O meu trator veio aí puxar. Eu acho que não deu conta. Outro trator do vizinho veio aqui, 2 tratores para arrastar um ônibus. Eu acho que levou o ônibus até ali perto da escola. Aí nós não podemos esperar um ônibus um dia desse cair fora da estrada e capotar cheio de aluno. Que depois do acidente aconteceu, não tem volta. O Elisandro é produtor rural da região. Ele conta que na época da chuva ocorrem acidentes com os carros que acabam derrapando por conta da lama e dos buracos. Além disso, as máquinas agrícolas não conseguem transitar na estrada de chão nessa época do ano. Já teve acidente aqui, né, por causa dos buracos. Tem essa situação também de riscos, né, porque aqui quando não é a lama, tem a poeira. Então, quando é poeira, a estrada toma conta e aí é caminhão que passa carregado, é carreta, né? E aí a poeirona, você não vê nada, quando você vê já está de frente com a carreta ou com o caminhão. E na chuva é a buraqueira sem fim, lama, né? Que a lama desvia o carro para qualquer lugar da estrada, e então é risco de acidente toda hora. As máquinas aqui, na época de chuva, não saem de casa, né? Porque se sair, atola aí no meio da estrada, quem é que tira? Para a produção, para tudo. Apesar do problema sentido pelos produtores do núcleo rural de Tabatinga, a situação das rodovias no Centro-Oeste é a melhor do país, de acordo com o Índice de Condição da Manutenção. Os dados regionalizados desse índice, de outubro deste ano, mostram que o Centro-Oeste lidera o ranking com a melhor malha viária do país, 80,5% de estradas boas. Isso representa cerca de 7,3 mil quilômetros das rodovias da região. Enquanto isso, o Norte e o Nordeste aparecem tecnicamente empatados, com 77,7% e 77,2% da malha em boas condições, respectivamente. As duas regiões tiveram uma melhora expressiva no índice ao longo dos últimos 22 meses. Em dezembro de 2022, a classificação de bom da região Norte era de 46% e a do Nordeste de 54,2%. Mas os produtores podem comemorar. A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural informou, por meio de nota, que recebeu a demanda sobre as condições das estradas no núcleo rural Tabatinga e vai mobilizar as equipes para atender a comunidade. Uma vistoria será realizada na região para avaliar a situação e incluí-la no cronograma de recuperação de estradas. E a gente aproveita então para saber como vai ficar o tempo e a temperatura para os próximos dias. Veja na previsão do tempo. Áreas de instabilidade vão predominar no interior paulista durante a semana, com possibilidade de pancadas de chuva. Em Araçatuba, os termômetros oscilam entre os 20 e os 30 graus. Bauru pode chover durante a semana, com mínima de 18 e a máxima não passa dos 28. Marília, os termômetros também vão oscilar entre os 18 e os 28 graus. Presidente Prudente pode marcar mínima de 20 com máxima de 29 graus.
E em São José do Rio Preto, céu nublado com possibilidade de chuva durante a semana, mínima de 20 e a máxima pode bater os 31 graus. A gente faz a primeira pausa do Agroband, o intervalo é bem rapidinho, é o tempo de ir lá tomar aquele cafezinho. A gente já volta com muito mais. A arroba do boi gordo foi cotada em Andradina a R$ 318, em Araçatuba a R$ 342,50. A arroba da carne suína foi negociada no estado de São Paulo a R$ 192,50. O quilo do frango vivo foi cotado no atacado a R$ 7,60 e na granja a R$ 5,60. O litro do leite foi cotado em Avaré a R$ 3,05 e em Araçatuba R$ 2,70. A saca do café beneficiado tipo duro foi cotada em Franca a R$ 2.050 e em Ourinhos a R$ 1.900. Já estamos de volta com o Agroband para falar que na última reunião do Conselho do Agronegócio foram debatidas questões como educação e a reforma tributária por especialistas. Veja só na reportagem. O texto em discussão no Congresso pode aumentar a carga tributária do agronegócio de 4% para até 11%. A proposta, que promete simplificar a cobrança de impostos, pode elevar custos de produção e impactar diretamente o preço dos alimentos. Neste encontro, na sede da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, especialistas discutiram pontos que têm urgência para serem esclarecidos. Vai ter bastante conversa ainda no Senado Federal. Provavelmente pode ser que volte ainda para a Câmara Federal e com relação aos pontos. Então, agora é o momento que a sociedade civil, de um modo geral, tem de estar atenta para que seja uma reforma realmente que traga o desenvolvimento, a redução da burocracia, a facilidade de impostos e principalmente uma transparência, né? Para que a gente tenha realmente uma transparência e uma facilidade de negócios. O texto no Senado prevê revisões severas nos benefícios e nos incentivos fiscais, algo que resvala diretamente nas exportações e importações. Por isso, o setor produtivo aguarda com cautela. De fato, essa reforma tributária, um dos parâmetros dela é a extinção dos incentivos fiscais, principalmente aqueles incentivos ligados ao ICMS nos estados, né? Levando em consideração que agora a tributação do IBS-CBS é com base no princípio do destino, nós não teríamos mais esses incentivos. O que nós vamos ter é alguns regimes diferenciados que estão previstos na Constituição. Entre eles, nós temos o do agro, com redução de alíquotas de 60% para alguns produtos agropecuários, para alimentos, para insumos, e alíquota zero para a cesta básica. No entanto, nem toda a cadeia terá esse regime diferenciado. Além disso, pequenos produtores serão obrigados a se formalizar como empresas, enfrentando um pouco mais de burocracia e custos. Especialistas também alertam para a tributação das terras e arrendamento, mudanças que podem comprometer a competitividade do agro e até mesmo dificultar a vida no campo. Um ponto diz respeito à inclusão de coisas como arrendamento de terras e incidência de imposto sobre o consumo em arrendamento de terras. Ou seja, IBS e CBS sobre as rendas do arrendamento não está adequado. Isso é imposto de renda e não CBS ou IBS. Então este é um ponto sensível que precisa olhar com atenção. Existe também outro assunto fantástico que é o estrangulamento do sistema simples de pequenas e médias empresas. Porque, como está redigido, a transferência dos créditos será no exato montante pago, e não hoje, onde há um incentivo na transferência desses créditos. Dessa forma, é preciso ter cautela, porque senão o simples acaba sufocado. Além das mudanças na carga tributária, os especialistas também discutiram as mudanças na nova lei da educação, que promete fazer uma revolução nos próximos 10 anos. Que é uma questão mais estrutural, que é do Plano Nacional de Educação, né?
Então, a partir desse enfoque do agro, que vem de baixo da sociedade civil, hoje a De Olho também está voltada para as questões mais estruturais da educação brasileira que estão em jogo no Plano Nacional de Educação e fazendo uma atuação muito interessante, muito bem feita, muito competente dentro da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, também do Senado. Isso já para o ano que vem? Isso para o ano que vem, que a lei do Plano Nacional de Educação já está tramitando e ela deve ser votada o ano que vem. E ela vai um pouco estabelecer as grandes linhas da educação brasileira nos próximos 10 anos. E uma das frutas mais consumidas neste fim de ano deve ter a safra comprometida. É que produtores de uva em Jundiaí vão colher menos frutas neste fim de ano. O parreiral está cheio, mas poderia ter mais uva. Os cachos estão menores que nos outros anos. A produção de uva Niagara de Jundiaí, no interior de São Paulo, será 30% menor neste fim de ano por causa das condições climáticas. Excesso de calor e frio fora de época atrapalharam o desenvolvimento da fruta. O frio chegou tardio na brotação e a seca foi severa na época da florada. A uva Niagara ela é muito sensível ao frio na brotação. Na florada, né? Nessa fase aí tem que ter calor. E fez ao contrário esse ano, né? O inverno foi muito quente e agora no final do inverno, começo da primavera, que precisava ter calor, chuva, veio um frio meio tarde, então atrapalhou a brotação dessas primeiras quadras que foram podadas. Antigamente acontecia esporadicamente, um ano ou outro. Agora todo ano está tendo um problema. Ou excesso de chuva, ou falta, ou excesso de calor na época que não precisa, ou um frio muito tardio que atrapalha na produção. Como não há seguro para esse tipo de interferência climática, o produtor mudou a estratégia. A poda é feita em épocas diferentes em cada talhão. Assim, é possível ter produção de uva quase que o ano todo. E a expectativa é que a próxima colheita já esteja normalizada. A gente trabalha com 2 podas anuais aqui. Então, a poda que faz em julho, agosto para colher final do ano e depois faz uma outra poda, a safrinha, janeiro e fevereiro, para colher em maio e junho. Então a gente vai intercalando. Praticamente se tem produção de 6 a 8 meses durante o ano. Então uma ou outra pode ser que dê errado, mas errar tudo é difícil. O Mais Pecuária Brasil nasceu do resultado de uma parceria entre a Conafé e a Alta Genetics, líder mundial em inseminação artificial e presente em mais de 90 países. Hoje, o Mais Pecuária Brasil é o maior programa de melhoramento genético do país. O programa foi capaz de inaugurar algo inédito, a diminuição da distância entre pequenos e grandes produtores no acesso à biorreprodutividade. Desde a criação do Mais Pecuária Brasil, mais de 100 mil inseminações foram realizadas, com 60 mil bezerros nascidos e 11 mil famílias atendidas. O sucesso do Mais Pecuária Brasil permite projetar o nascimento de mais de 1 milhão de bezerros até 2026. A garantia de um rebanho certificado aumenta o valor do produto final, melhora a comercialização e cria perspectivas de futuro para o produtor. A produção sustentável garante mais lucros com menores custos, conserva os solos e os recursos hídricos, preserva a biodiversidade, além da pastagem com melhor qualidade nos períodos críticos do ano. E por meio de um acordo de cooperação técnica com a Conafé, os executivos estaduais e municipais têm a oportunidade de fomentar o setor, melhorar as condições socioeconômicas dos pequenos produtores, gerar mais empregos, levar nova tecnologia ao campo e ampliar as receitas com o crescimento de toda a cadeia produtiva agropecuarista. A saca a 60 quilos da soja foi negociada em Campinas a R$ 145 e em Cândido Mota a R$ 133. A saca a 60 quilos do milho seco foi negociada em Campinas a R$ 74 e em Cândido Mota a R$ 60,50. A saca do feijão carioca foi negociada em Barretos a R$ 251 e em Tapetininga a R$ 200. A tonelada da cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 127,45 e na esteira a R$ 142,36.
Estamos de volta com o Agroband para falar que o Senado aprovou a lei de bioinsumos que permite fazendas produzirem os seus próprios fertilizantes. A medida agora segue para a sanção presidencial. Os bioinsumos são produtos feitos a partir de elementos naturais e servem para combater pragas e doenças e melhorar o crescimento das plantas. O setor não tem legislação específica, o que causa insegurança aos agricultores. É um marco histórico para a agricultura brasileira. É um projeto que ele vai pavimentar o caminho normativo para o florescimento de uma agricultura com uma matriz biológica mais ampla. Hoje, os bioinsumos são regulados pela mesma legislação dos defensivos químicos. E um decreto de 2009 estabelece que a produção on-farm, ou seja, na fazenda, só vale até o fim deste ano. A regulamentação prevê legalizar a produção própria. O produtor não precisa fazer o registro, mas não poderá vender o bioinsumos. Isso vale também para as cooperativas e associações. Para a indústria, vai ser necessário um registro. E outra medida prevista na regulamentação diz respeito à assistência técnica para o uso correto no campo. Agora nós vamos desburocratizar um pouco, sem precarizar, sem perder a segurança, né? Mas aqueles que já fazem, que já têm os bioinsumos na sua propriedade, estão garantidos. A agricultura orgânica está garantida. Enfim, esse foi um jogo, essa é uma lei de ganha-ganha. E o Agroband de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Um bom dia, uma boa produção e até o nosso próximo encontro. Tchau!